empreender num país que nem o nosso é um desafio muito grande, porque, olha, você arrisca muita coisa para ter um resultado muito pequeno. Do jeito que as coisas estão evoluindo, ou você vai ser bom naquilo que você faz, ou você vai ser engolido pelo mercado. É isso aí. Então, vamos dizer assim, não tem mais espaço para amador ou para quem quer brincar. Só que aqui no Brasil hoje a gente vê que, infelizmente, a grande preocupação que se tem parece que é para punir o empresário. Quem gera riqueza. Uma boa parcela dos consumidores hoje, eles estão buscando preço também. Entendi. Infelizmente. Entendi. Então, muitas vezes eles abrem mão de uma qualidade melhor, de um produto melhor, porque eles olham para o seu orçamento, olham para o seu bolso. Isso é uma coisa que então, é natural. Tá havendo uma grande mudança no perfil do consumidor, na forma como se consome. E o que a gente vê? Às vezes eu brinco, a gente vendia há anos atrás. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codorna e agora a Kilbra Equipamentos, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura e outros assuntos correlacionados também à avicultura. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa, o presidente, muito querida aqui da região sul, presidente da Associação de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, o senhor Ladislau, o sobrenome. Bess. Ladislau, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu tenho um grande problema com sobrenomes. É uma coisa assim. O seu é alemão, né? Primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui no podcast, ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito gratificado, assim, contente que você tenha nos prestigiado aqui. Vou lhe entregar um presentinho, vou pedir para você abrir no ar aqui. Claro. dos nossos apoiadores aqui. E para ajudar a falar um pouquinho do nosso apoiador, que hoje são a Fujikura, não sei se conhece a Fujikura. Letícia, me ajuda a falar um pouco da Fujikura, por favor. Oi, Adriano. No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Essa empresa que está nos apoiando aqui é uma empresa maior genética de codornas que a gente tem no Brasil e América também, os caras são especialistas. Então a gente quer recomendar ao pessoal da avicultura que queiram genética de qualidade, tem que ser Fujikura, né, pessoal? E também tem a Kilbra, não preciso nem falar muito da Kilbra, que ali você vai falar isso um pouquinho sobre a Kilbra. Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Kilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Kilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Show de bola! A Kilbra também, parceiraço nosso do Pod Aves, com equipamentos de qualidade. Então, assim, você que é avicultor, quer expandir ou quer começar a iniciar, tem que ser a Kilbra. Tá? Ladislau, vamos pro nosso bate-papo aqui, te agradecer novamente, eu estou muito feliz assim com esse carinho que você teve conosco. Primeiro eu gostaria de conhecer a pessoa, quem é hoje, ela poderia se apresentar para nós, por favor? Adriano, primeiramente obrigado aí pelo convite, sabe que é um prazer a gente poder estar aqui, debater. Eu acho que quando a gente faz algo com paixão, é sempre muito gratificante. Isso é o que a gente tem procurado fazer, o nosso trabalho, né, com paixão. Falar um pouquinho de mim, então, me apresentar. Eu sou natural de Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos, aqui pertinho, Sapiranga, né? E já estou aí no ramo frigorífico há mais de 30 anos, né, de carne bovina. Então, acho que um pouquinho de conhecimento que a gente tem aqui para trocar informações. 15 anos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E então, hoje também, eu sou diretor do frigorífico Zimmer, ali de Parobé. E também sou presidente do Cicadergs, que é o Sindicato das Indústrias Frigoríficas e do Estado do Rio Grande do Sul.
onde hoje, né, atualmente a gente tem 50 associados que representam 70% do abate de bovinos do Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma representatividade bastante grande dentro do estado, embora no estado do Rio Grande do Sul o setor frigorífico ele seja bem mais, vamos dizer assim, pulverizado. A gente tem em torno aí de 280, desde pequenos, médios e grandes frigoríficos abatedouros, né, ativos. Isso aí é um número bastante representativo aqui no estado, né, onde a gente tem essa cultura do churrasco, esse amor pelo churrasco, acho que é a nossa tradição. O estado, né, do churrasco. É, né? Verdade. E aonde a gente vai, quando a gente viaja para outros estados, é a primeira coisa que o pessoal quer que a gente faça um churrasco para eles, né? Eles querem nos colocar a serviço, né? É verdade. Mas Adriano, muito obrigado aí. Vamos ver o que a gente vai poder ajudar um ao outro aí, né, nessa troca de ideias. Claro, vamos lá. Assim, primeiramente, eu queria desmistificar uma questão. Eu queria pedir a sua opinião. Aqui é questão de opinião mesmo, não é entrevista, não é nada. Claro. Questão de opinião. A questão, o pessoal acha muitas vezes que a carne de frango, ela concorre com a carne de gado. A minha opinião, tá? É uma que eu acho, é que não. Tá? São dois mercados totalmente distintos, existe os dois mercados, né? O seu público-alvo. Eu queria saber a sua opinião. A carne de frango, você acha que concorre com a carne de gado? Ela incomoda um pouco o pessoal do bovino? Sabe, Adriano, que eu não consigo ver assim como uma concorrência. Eu acho que elas andam em vias paralelas com o mesmo objetivo que é atender o consumidor final. Alimentar, né? Alimentar, né, a população. O que a gente vê muitas vezes é uma migração devido, vamos dizer assim, quando o preço da carne bovina está mais cara e a carne de aves um pouco mais barata. Às vezes há uma pequena migração entre um mercado e outro, mas ninguém deixa de consumir uma em prol da outra. Eu acho que vamos dizer assim, andam em conjunto. Vamos dizer assim, eu acho que a carne, tanto bovina quanto a carne de frango, por exemplo, eu acho que elas andam juntos no cardápio, né, de cada gaúcho, de cada brasileiro. Eu acho que elas não concorrem diretamente, muitas vezes elas se tornam uma escolha, né, do consumidor. Tem muita gente hoje que trabalha e que, vamos dizer assim, consome um número grande de carne bovina, assim como de carne de frango também. Então eu não vejo como uma concorrência, eu vejo como uma variação de cardápio. Uma opção. Uma opção de cardápio, isso sim. Entendi. E como que você enxerga hoje o setor da carne de gado, hoje, de bovina? Como é que você enxerga hoje o mercado? Assim, Adriano, a gente está, vamos dizer assim, acho que toda a informatização, essa modernização que está acontecendo, principalmente isso parece que vem a galope, né, nos últimos tempos. O que a gente vê é o seguinte, Adriano, as informações hoje elas circulam muito rapidamente. Às vezes eu brinco, há alguns anos atrás, quando a gente precisava saber a cotação do dólar, a gente pegava e ligava lá na tesouraria do banco de quanto é que está o dólar hoje. Verdade. E hoje a gente tem a cotação do dólar 24 horas por dia à tua disposição na palma da tua mão. Na palma da mão. Então, o que eu vejo assim, como todo e qualquer setor, o setor de carne bovina também teve uma grande mudança. E eu acho que essa mudança, ela continua acontecendo e ela não vai diminuir, acho que ela vai continuar acelerando. Às vezes eu brinco, quando eu comecei a trabalhar com carne bovina, a gente comercializava o boi inteiro. Isso há mais de 30 anos atrás. Tu ia fornecer um supermercado, um açougue, tu distribuía um boi inteiro para o teu cliente. Com o passar do tempo, isso foi mudando. A gente acabou entregando por meio boi. Aí depois começou, olha, vendi o traseiro para um, dianteiro para outro, a costela para outro. Aí houve mais uma mudança, que daí a gente começou a entregar por peças. Que fazia o quê? Olha, eu quero um colchão mole, eu quero uma picanha, eu quero uma maminha, eu quero um alcatra. Foi diminuindo. E agora está acontecendo um outro movimento. Opa! Que a gente hoje já entrega as coisas já
na bandeja, porcionado, bifado, né? Então, tá havendo uma grande mudança no perfil do consumidor, na forma como se consome. E o que a gente vê? Às vezes eu brinco, a gente vendia há anos atrás por unidade, né? Vendia uma cabeça, um boi. Depois a gente começou a vender por peças. Depois se começou a se vender por quilos. E hoje a gente já está vendendo por gramas também. Que é as bandejas, né? Porcionados, bifados, né? Que, vamos dizer assim, a gente acaba atendendo diretamente o consumidor lá na gôndola do supermercado. Isso é uma coisa que veio para ficar. E eu noto que o Rio Grande do Sul sempre foi e é uma referência com relação à qualidade da carne. Por que você acha isso? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul já, principalmente evoluído aí nos últimos 20 anos para cá, uma genética muito nossa aqui, assim como nossos irmãos aí, vizinhos argentino, Uruguai, a gente tem esse gado mais europeu, que é uma diferenciação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que faz com que, vamos dizer assim, a qualidade da nossa carne ela seja diferenciada por causa disso. Mas a gente vê também que o Rio Grande do Sul se tornou, durante muitos anos, referência nisso, ou, digamos assim, se tornou espelho. E quando a gente é referência, a gente começa a ser copiado. E o que a gente vê hoje? A carne que era apenas nossa aqui no Rio Grande do Sul, hoje a gente já vê essa carne em muitos estados do país, onde eles importaram a nossa genética aqui do gado europeu, que seja Angus, Hereford, Braford, né, Brangus, e levaram, né, para o centro do país, levaram para o próprio norte do país, onde eles começaram também a produzir esta carne também com meio sangue Nelore, depois começaram a ter já apenas 25% de sangue Nelore nesses animais, até mesmo para adaptação do calor, porque como os animais aqui de raças europeias, eles precisam de um clima mais, vamos dizer assim, não tão quente, a gente se tornou muito referência e hoje, se a gente for ver, indústrias de outros estados já estão oferecendo um produto de qualidade quase que igual com a nossa, embora que a gente tenha algumas diferenciações com relação ao sabor da carne, que a gente ainda tem muitos animais criados a pasto, mas esse pessoal de lá também já está fazendo esse trabalho. E se a gente for ver, aconteceu uma mudança, uma migração muito grande hoje em dia, se tu for ver, muita carne vinda de outros estados, aqui nas gôndolas dos supermercados, com preços muito diferentes. Não podemos comparar com qualidade, que a nossa qualidade ela é um pouquinho superior. O que é? Vamos que nem o Jack, Vamos lá. né? O que é qualidade? Né? Como é que a pessoa pode identificar a qualidade na carne? Na sua opinião. Sim, a qualidade hoje, vamos dizer assim, que a gente pode ver principalmente por uma carne ser mais com menos dias de produção, Ok. né? Uma carne mais natural, mais fresca, para cair vamos dizer assim, num vocabulário mais simples de entendimento, ou seja, de poucos dias de produção até a gôndola, né? Acabamento de gordura. Aí a gente pode ver também marmoreio, que isso é uma coisa que está muito, né, na moda. Mas embora que hoje o que muito pega ainda é o sabor. É o sabor. Sim. É o sabor. Hoje, vamos dizer assim, sabor e maciez. São duas coisas que o consumidor busca muito hoje, né? Eu sei o que é marmoreio, mas talvez tenha pessoas que não sabem o que é marmoreio. Explica para nós o que é o marmoreio da carne. O marmoreio, Adriano, é aquela gordura intramuscular. É a gordura que tem na própria carne. Aquela gordurinha gostosa no meio da carne. Exatamente. Que derrete na churrasqueira. Isso aí. Então, são essas diferenciações que a gente vê, porém, o que está acontecendo hoje? Muita carne vinda de outros estados aqui na gôndola e com preços muito menores. Entendi. E a gente precisa entender também que nesses nuances assim, hoje, uma boa parcela dos consumidores hoje, eles estão buscando preço também.
Entendi. Infelizmente. Entendi. Então, muitas vezes eles abrem mão de uma qualidade melhor, de um produto melhor, porque eles olham para o seu orçamento, olham para o seu bolso. Isso é uma coisa que acho que é natural, todo mundo hoje, Sim. né? Nos seus, tanto nas empresas quanto no seu orçamento familiar hoje, tá todo mundo olhando para o bolso. Vai ver, olha, eu gostaria de comer uma carne assim, mas o que cabe no meu bolso é esse valor. Então, infelizmente, a gente vê que isso é uma coisa que veio para ficar e que a gente precisa entender algumas coisas que às vezes a gente fala, tu mesmo agora comentou com relação à carne. A gente sempre fala muito da carne do churrasco. Isso. Só que a gente for ver hoje, de 100% do boi, o que é de fato uma carne de churrasco aí é 25%. É verdade. Os outros 75% é a carne do dia a dia. Do dia a dia, é isso mesmo. Então, essa carne do dia a dia, por exemplo, quando a gente vai fazer um churrasco, Adriano, né? Vamos sair daqui hoje, vamos fazer um churrasco, a gente sabe que carne que a gente quer comprar, né? Sim, lógico. É A porque gente conhece. churrasco pro gaúcho só é 3, 4 cortes no máximo, né? Exatamente. A gente sabe, ó, nós vamos comprar a marca A, B ou C, a gente sabe o que a gente quer comer. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente ali vai valorizar a maciez, o sabor, né? Só que a carne do dia a dia, por exemplo, que a dona de casa vai fazer lá todos os dias, a maciez, ela vai colocar a maciez que ela quer, ela vai ferver mais lá, ela vai amaciar. Mais na panela de pressão. Ela vai resolver esse problema. O sabor, numa carne de panela, ela vai criar o sabor que ela quer. Da carne. Seja, eu quero mais acebolado, com molho de tomate, ou com que. Ela vai pôr o sabor que ela quer. Entendi. Então, o que acontece? Essa carne do dia a dia, esses 75% do boi, ele está se fixando muito em preço hoje. Verdade. Então, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir, vamos dizer assim, fechar esta conta. Ou, se a gente for olhar como indústria, é muito difícil a gente concorrer com esse outro produto. Mas se a gente olha como consumidor, a gente entende, olha, é carne. É carne. E quem é que incomoda hoje? Tipo assim, de fato, de coração, quem que incomoda hoje o setor de carne de gado hoje? Carne de bovina. Quem é que mais incomoda? Não, tipo assim, incomoda, mas que às vezes, tipo assim, dá aquela arranhadinha, tipo assim... De concorrência, De você concorrência, é isso mesmo. Carne de soja, ovo, galinha... Adriano, tu sabe que a cultura do ovo, né? É uma coisa assim que entrou muito forte, principalmente essa geração um pouquinho mais jovem há menos tempo, vamos de academia, dizer assim, né? Esse pessoal aí, o pessoal consome muito e o ovo realmente ele é rico em proteína, né? Então, todo mundo consome. Eu sei, lá na minha casa também, às vezes eu brinco com a minha esposa, com a minha filha, diz, não sei se vocês vão falar ou vão cacarejar de tanto ovo que comem. Depois nós falamos aqui da avicultura que depois do leite materno, o ovo é a vitamina que tem o maior número de alimento. Mas assim, eu vou te ser sincero que a minha carne do domingo de cada dia, não fico sem, né? Essa a gente não abre mão, né? Essa a gente não abre mão. Mas quem que assim incomoda um pouquinho mais? É o ovo hoje ou tem outro tipo de carne de talvez suína? Tu sabe que tem, vamos dizer assim, ó, o que a gente vê é essa migração entre carne de frango, carne suína, carne bovina. Só que aquela coisa, né? Carne bovina você pode comer os 7 dias, pelo menos eu, né? Na minha opinião. Eu posso comer 7 dias por semana que eu não enjoo. Agora, frango, por exemplo, eu como um dia, no segundo dia já é o problema. Suíno, mesma coisa. Peixe, vamos lá, uma vez por semana e olha lá. Tem gente que come uma vez por ano. Sabe? Então, é difícil, é muito de, vamos dizer assim, do gosto pessoal. É verdade. Mas uma coisa que eu vejo, Adriano, que vem vindo de uma maneira muito forte, eu não sei nem que nome que a gente vai chamar. Porque não é carne, né? Esses produtos aí que estão vindo aí, feitos em laboratório. Você diz a carne de impressa 3D. E essa carne mesmo que não é carne, né? Eles dizem que é carne, mas é essa proteína de vegetais, que ela tem cheiro, ela tem sabor.
Qual proteína você fala? Porque tem duas questões. Tem, Sim. tem um tipo lá de proteína que eles usam. Não, que é de soja, por exemplo, ok. Mas tem essa outra proteína que tá vindo de laboratório, que é vegetal, Aham. né? E que querem usar o nome de carne, mas eu... Não é aquela impressa 3D. Não é essa. Não então é tem essa. uma outra. Eu sei, Tem eu uma tô outra. por fora Tem disso aí. essa... Vamos dizer assim, dizem essa carne de laboratório que é feita, Aham. que muitas vezes aí já tem empresas que fazem hambúrguer Já com ela? com ela, mas eu particularmente não vejo como carne. Né? É que nem, vamos usar um exemplo prático aqui. Uhum. É a mesma coisa essa migração que houve do couro no calçado Uhum. pro sintético, Pro sintético, isso mesmo. que não é couro, Não, é mas sintético. Não, nunca. E Né? a qualidade é totalmente inferior. E a mesma coisa que eu digo, então, o paralelo disso, a carne, seja ela bovina, suína ou aves, para esse produto feito em laboratório que querem usar o nome de carne também. Quer ver uma coisa? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e na Europa, principalmente na Europa, teve um crescimento muito grande dessa carne, vamos dizer assim, né? Uhum. Para até mesmo para os nossos ouvintes, telespectadores, poderem entender do que nós estamos falando. Claro. Né? Houve um grande aumento desse consumo desse produto na Europa. Mas isso não é cancerígeno, será? Não sei. Não existe estudo. Não, agora eu tô plantando alguma coisa aqui falando que não sei, mas... Porque tudo que é feito artificial, eu levo a crer que não faz tão bem assim a saúde. Posso estar errado e tomara que eu esteja errado, mas não é essa questão que eu acho a priori, né? E uma coisa que eu vejo assim, ó, lá teve esse aumento e aí foram para as pesquisas para tentar entender por que esse aumento de consumo. Uhum. E foi justamente pela praticidade. E isso é algo que está começando a pegar aqui pra gente também. Que cada vez as famílias são menores, né? Muitas vezes tem muita gente morando sozinho, e aí eles querem uma praticidade, querem chegar em um local, né? Chegar em casa e pegar aquele alimento, pôr no micro-ondas e comer. Uhum. Por isso que a gente vê esse aumento em venda de produto industrializado. Tais como almôndega, por exemplo, que a pessoa chega em casa e aquece e vai comer. Sim. Né? Hambúrguer, né? Que também. E assim, tantos outros aí, principalmente nessa linha de aves aí, tem bastante coisa hoje industrializada pré-pronto, que a pessoa só faz um aquecimento. Muitas vezes é pela praticidade que as pessoas estão vendo isso. Não é nem por uma questão alimentar ou buscando uma saúde melhor. Não, muitas vezes é pela praticidade, porque quer pegar algo pronto. Mas eu vejo isso como uma preocupação à frente por vamos dizer assim, uma confusão que isso pode dar para o consumidor. Uhum. Mas uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, que carne é carne e que esse produto que eles estão tentando não é carne, Não é um carne, outro produto. Né? E você acha que a tecnologia hoje, ela tá evoluindo, mas acredito que ela vá bem com essa questão de evolução. Existe alguma tendência hoje com a carne que o pessoal esteja, por exemplo, adepto a consumir? Esse é um bom exemplo, mas existe algum outro que não seja, por exemplo, que nem você falou ali, que não seja carne? Olha, nós estamos agora processando a carne, fazendo tal jeito, de tal forma, porque a tecnologia exige isso, a praticidade exige isso. Existe algo hoje no mercado? Não. Evolução? Não tenho conhecimento disso, Adriano. Ai. A gente vê esses movimentos assim, mas eu particularmente acho que não tem como tu substituir. O frango hoje nós temos, por exemplo, aquela questão dos nuggets, aqueles pré-pronto que você os bota no forno. industrializados que nós acabamos de falar. Entendi. Né? Entendi. Mas a base, nuggets, né? É carne. É carne. Sim, a base é carne. A base é carne. Processado, mas é carne. É carne. Então, vamos dizer assim, ele vai passar por um processo lá de aquecimento, né? No air fry, no micro-ondas, mas você vai comer aquilo ali, é um produto processado, mas a base de carne. Sim, né? sim. Então, eu não vejo essa substituição, eu não consigo ver, porque eu acho que, eu sempre digo, esses dias a gente estava até num debate com relação a isso, será que as pessoas vão deixar de consumir carne? Não vejo isso. Até mesmo porque a própria medicina hoje, não tem como o ser humano, se a gente for pegar lá nos primórdios lá da criação,
a base da alimentação de todo ser humano era carne e vegetais. Isso. Nós somos onívoros, né? E isso não vai modificar, não vai ter essa mudança. Isso tá certo. Não, agora me deu agora que é onívoro. É onívoro, nós somos onívoros. A galinha é onívora também. Por quê? O que consiste em uma série de implementação de alimentação. E vou te fazer uma pergunta aqui. Você deve... Que nem a questão do frango, se me pergunta se tem hormônios e não tem, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, a questão da carne. É verdade que a carne, ela dá câncer no intestino? Não. Por que surgiu esse mito? Olha, se a gente for olhar aí, tem tantos movimentos, né, Adriano? Que a gente vê hoje aí, não polemizando e não querendo entrar em uma polêmica. Mas eu vejo assim, ó, tem muita gente que é a favor de algo e contra algo. E muitas vezes quando a pessoa se diz contra, ela não tem um embasamento de dizer que ela é contra, né? Se tu pegar hoje aqui, os animais produzidos no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Vamos falar da nossa realidade aqui. A maioria deles são animais criados a pasto, né? Hormônios, cara, não existe, né? Isso é algo fictício. Ah, mas os animais que estão em confinamento, cara, eles recebem dieta balanceada à base de vegetais, que eles vão silagem de milho, núcleo, que é ração, né? Vão receber o próprio milho ou farelo de soja. Então, aveia, ou seja, é a base vegetal a alimentação desses animais, até mesmo em confinamento. E outra coisa, com extremo cuidado, acompanhamento de zootecnista, de médico veterinário, porque senão esse animal não vai dar o resultado esperado no final. Então, tem muito mito no meio disso aí, né? É isso aí. Como nós da avicultura tem muita... O ovo, até pouco tempo, ele era um grande vilão, dizendo que ele tinha colesterol e não sei o quê. Hoje, ele tá como um herói, né? Tanto que hoje o pessoal da academia consome muito. E a carne, eu vejo isso que o pessoal cria um mito, como você fala ali, né? Que às vezes você é contra, tem um embasamento. Eu sempre falo, se você é contra, só simplesmente você não comer, você não consumir. Agora, você, no momento que você faz militância para outros não comer, é isso que eu acho errado. Embasado em algo que não, de fato, é verídico. Mas que bom que você está aqui nos esclarecendo tudo isso. E a questão também é a seguinte, que eu sempre falo assim, hoje, investimento. Hoje, qual é o maior gargalo hoje? Antes de falar nessa questão de investimento, eu quero que você fale um pouquinho da genética. O que é genética para você? Sabe que o Rio Grande do Sul sempre foi palco, né? Com relação à genética. A gente, vamos dizer assim, teve uma grande evolução em genética no estado do Rio Grande do Sul, aonde a gente, vamos dizer assim, tinha muito gado zebuíno, hoje cada vez tu vê menos. Hoje é muito animais de raças europeias. Hoje a gente vê pecuaristas investindo muito, né, em genética, em touros de qualidade, em vacas de qualidade, inseminação. Vamos dizer assim, o pessoal investe porque sabe que quem tem um animal diferenciado, automaticamente ele consegue ter um resultado diferente. Às vezes eu brinco. Em tudo na vida, do jeito que as coisas estão evoluindo, ou você vai ser bom naquilo que você faz, ou você vai ser engolido pelo mercado. É isso aí. Então, vamos dizer assim, não tem mais espaço para amador ou para quem quer brincar, né? Ou você é bom naquilo que você faz, você tem um produto bom, e eu digo assim, ó, tu tem um produto bom, mas esse produto bom também não pode estar fora de preço de mercado, porque senão também não vai ter consumo. Então hoje isso precisa andar junto. Você precisa ter um produto bom, né? Uma genética boa, mas que tu consiga converter isso em resultado. Porque eu acho que o objetivo de qualquer atividade, seja da porteira para dentro, da porteira para fora, o resultado todo mundo tem para se sustentar, para ter resultado financeiro positivo, né? A profissionalização. Profissionalização, esse é o caminho em qualquer área, a gente vê isso. Eu vejo que uma coisa é você criar um animal por prazer, ou, digamos assim, instinto prazer, por hobby. Outra coisa é você ser profissional.
É você dizer, não, eu vou viver disso, então eu vou me profissionalizar. É um assunto que eu venho batendo diretamente aqui na avicultura, porque na avicultura você tem muitas pessoas ainda trabalhando de forma amadora. E se você não se profissionalizar, de fato colocar uma genética boa, olhar para a genética, olha, porque, por exemplo, no frango, nós temos genética que serve para postura e genética que serve para carne. No gado, você deve ter também genética. Olha, eu quero mais genética que seja mais dianteiro, genética que seja mais traseiro, né? Então você tem todo tipo de genética. Se você não prestar atenção na genética e se profissionalizar, a chance de ter fracasso é enorme. Adriano, eu sempre digo, um animal, vamos dizer assim, um terneiro quando ele nasce, que ele tem uma alta genética, definição de raça, né? Para ele se tornar um novilho, né, ou um boi adulto, ele vai levar o mesmo tempo. Só que quando você produz um animal que não tem genética, ele vai ter o mesmo tempo, porém ele não vai ter o mesmo resultado. Isso mesmo. Esse é o grande desafio. Você precisa produzir... Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para a gente entender. Eu tenho relação com alguns fornecedores nossos que hoje eles têm a metade do rebanho que eles tinham há 10 anos atrás, porém eles tiram a mesma quantidade de quilo carcaça por ano. Caraca. Isso quer dizer o quê? O melhoramento genético. O tempo, né? Onde eles tiravam bois lá de 4, 5 anos, hoje eles tiram novilhos de 2 anos e meio, 2 anos. Ou seja, diminuiu 50% a quantidade do rebanho, porém o quilo de carcaça que ele tira anualmente permanece a mesma coisa. Isso é evolução que, vamos dizer assim, quem se profissionaliza precisa ter. Agora, não existe evolução sem investimento. Isso. E aí que nós vamos entrar na questão do investimento. O que você acha que tem? Você acha que tem espaço ainda para investimento e o que investir na carne hoje de gado? Adriano, a gente vê que, vamos dizer assim, como eu comentei agora há pouco, de 20, 30 anos para cá, houve um grande investimento em cima de genética, em qualidade de rebanho, em qualidade de carne. Isso também pressionado pelo próprio consumidor, porque o consumidor ele ficou mais exigente, né? Então, vamos dizer assim que a gente acabou sendo exprimido e houve a necessidade de uma mudança. Única coisa que eu me preocupa muito, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente, como Cicadergs, a gente precisa olhar, e eu também lá como indústria, eu olho a cadeia como um todo. Eu não tenho como olhar só a indústria. Eu preciso olhar o produtor, eu preciso olhar a indústria e eu preciso olhar o consumidor. Porque não existe um sem o outro. Do que adianta ter indústria, né, se não tem produtor? E o que adianta ter produtor se não tem indústria? E o que seria dos dois sem o consumidor? Só que o que está acontecendo nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul para que um sobreviva, o outro precisa estar sangrando, vamos dizer assim, no popular. Sim. Né? Quando o produtor está rentabilizando, a indústria está passando dificuldade. Quando a indústria consegue rentabilizar, o produtor está passando dificuldade. Então não tem como os elos da cadeia sobreviverem de uma forma, vamos dizer assim, canibal dessas, né? Harmônica não tem como. É muito difícil, porque o mercado ele é muito volátil. A gente for ver que nem... Vamos comparar aqui. O Rio Grande do Sul hoje, o rebanho, ele está em torno aí de 11 milhões de cabeça. Isso incluso o gado de leite junto, tá? E o gado de corte. Se a gente for olhar para outros estados, pega Mato Grosso, diz que é 50 milhões de cabeça. Caraca. Então, a gente não consegue competir. Vou te dar outro exemplo muito claro. Nós abatemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o ano bom, 2 milhões de cabeça no ano de bovinos. Aí a gente pega o estado do Mato Grosso, no mês de maio desse ano, eles abateram 626 mil cabeças.
1/3 do que nós abatemos no ano, eles abateram em um mês. Então não tem como a gente conseguir competir Entendi. em volumetria. E nós temos um outro problema. Aqui no Rio Grande do Sul, o custo de produção, ele é muito alto. Por que você diz? Porque Ele é muito alto. nós estamos muito longe A gente está longe dos grandes centros, consumidores, a gente tem um custo muito alto de logística, a gente tem uma grande dificuldade. Por exemplo, tu olha outros estados e os caras estão com 5, 6 cabeças por hectare a produção. Aqui no Rio Grande do Sul é 1. É uma, né? Uma por hectare, eu já sabia Aí disso. você vai olhar aqui também o custo, por exemplo, quem for fazer uma suplementação, né? Além desse animal estar a pasto, for fazer uma suplementação com outros alimentos, com ração, com silagem, né? O nosso custo aqui é uma coisa absurda. Por isso que a nossa carne tende a ser mais cara. Tende a ser mais cara. E aí o que está acontecendo hoje é esse sufocamento de entrada de carne de fora aqui, que vamos dizer assim, ó, é o mercado, é o livre comércio, não tem como nós fecharmos fronteiras para entrar e nem fechar a fronteira para sair produto. Entendi. Então, vamos dizer assim, é a globalização que está acontecendo, mas isso faz com que a gente tenha uma grande dificuldade. A gente anda muito descolado do custo do boi de outros estados. Nesse momento aqui, claro que devido a essa seca enorme que tem no centro do país, agora essas queimadas, lá eles estão com uma grande dificuldade de oferta de boi e o boi subiu muito lá. Hoje o boi no centro do país, ele está mais caro que o nosso aqui. Só que isso não é a realidade. Sim. Não é a realidade. A realidade sempre, quando o nosso boi, vamos dizer assim, que o boi lá suba, ele chega um pouquinho próximo ao nosso. Então o que está acontecendo nesse momento não é uma realidade de mercado, é um momento devido à seca, às queimadas, tudo que aconteceram, mas não é a realidade. E aí é muito difícil da gente conseguir rentabilizar um negócio, sendo, vamos dizer assim, as informações e produtos chegando nas gôndolas e o consumidor final hoje tendo um baixo poder aquisitivo, porque tudo subiu. O alimento também subiu. Verdade. Isso faz com que as pessoas olhem em produto. Às vezes eu brinco. O cara olha, vai na gôndola do supermercado, hoje eu vou fazer um churrasco. Aí o cara olha lá uma picanha. Nem fala em picanha. Vamos pegar um outro corte. Não fala em picanha. Vai criar uma polêmica, né? Vem cá, chegou a tua picanha lá ou não? Ainda não. Não, a minha também não. Que barulho. E agora não vai vir, tu viu? As queimadas fez com que a picanha subisse 40 e poucos por cento, saiu na mídia. Aí não vai vir. Aí você olha, vamos fazer uma picanha. Aí você pega uma picanha aqui vindo de qualquer outro estado do Brasil aí, vindo lá do norte, custando R$50. Quando muito, né? Aí você pega uma picanha do Rio Grande do Sul, o cara do supermercado vendendo ela a 90, R$100. 70, 80, 90, 100, Aí o que acontece? Aí o consumidor pega essa picanha, mas picanha é picanha, eu vou levar essa mais barata. Aí ele chega em casa, ele faz a picanha, aí ele come e ele diz, olha, mais ou menos, mas também... A 50 pila, né? É barato. A gente usa o pila. Pessoal do norte, o real, nós usamos o pila aqui no Rio Grande do Sul. Pila, o conto, né? O conto. Aí, quando você vai... Aí, no outro final de semana, não, hoje eu vou pegar uma picanha do Rio Grande do Sul. Num frigorífico aqui do Rio Grande do Sul. Aí o cara, mas tá R$90. Mas eu vou levar. Aí ele chega em casa, ele faz aquela picanha, ele come, e ele diz, olha, é boa, mas eu esperava mais pelo preço. Isso quer dizer o que hoje parece que tá muito difícil de você gerar um contentamento no consumidor. Porque ele tem muita informação hoje. Sempre vai ter público, consumidor, para produto bom. Sempre vai ter. Sim. Eu acho que a gente tem muitos exemplos aqui no estado do Rio Grande do Sul de empresas que trabalham com qualidade, com produto bom, e o espaço desse produto cada vez ele aumenta um pouquinho, né? Mas o que a gente vê é que isso infelizmente acabou que os acessos a esse produto eles começam a diminuir por causa do dinheiro. Porque eu vou...
brincar aqui um pouquinho. Ninguém deixa de comer carne bovina porque quer. Sim. Isso é a primeira coisa. É. Por opção pessoal, cara, isso é um percentual muito pequeno. Os veganos deixam, né? Os veganos, vegetarianos. Não queria entrar nessa polêmica, mas, né? Eles deixam, mas é uma coisa assim. Mas as pessoas hoje começam a migrar e buscar opções, cara, Pelo poder aquisitivo. Isso mesmo. E infelizmente a gente vê assim, ó. Ainda brincava semana passada sobre isso, que infelizmente o poder aquisitivo da população no momento que a gente está vivendo, ela não vai aumentar. Você acha que não vai aumentar? Não tem tendência de aumentar. Isso pode acontecer lá na frente, mas não. E outra coisa, baixou o preço. Para você ver, o preço da carne baixou. Baixou e baixou bastante o preço da carne. Mas o percentual de consumo não foi na mesma proporção. Sim, porque o poder aquisitivo baixa, as pessoas tendem a consumir e substituir, como a gente estava falando, né? É normal. E a questão hoje, o principal concorrente do Rio Grande do Sul, você sendo o presidente do sindicato, então é a carne que vem de fora, né? Vem de fora. Que acredito que a qualidade, por bem refrigerada. Aí eu vou te fazer novas perguntas assim, Claro, a questão. tá. É verdade que a carne congelada, ela perde aquele poder nutritivo de quando ela vem fresca, ou isso é mito? Adriano, acho que isso é mito, tá? Porque a carne, ela sendo... Claro que a gente tem que entender que carne que foi congelada, né? Porque você pegar uma carne de 2, 3 dias de abate e você produzir ela congelada, você não vai perder nada. Ok. Agora, vão congelar uma carne que já tá com 10 dias, 15 dias, aí é outra conversa. Agora, se nós falamos com este produto, né, processado na indústria e ele é produzido congelado, você não perde nada, não. E tendo, claro, o cuidado em casa do descongelamento da carne, aquele negócio de, vou pegar uma carne e vou botar dentro da água para congelar, para descongelar. Não. A carne você tem que ter um tempo de descongelamento. Certo é fazer o quê? É você tirar do congelador essa carne, pôr no teu refrigerador, na parte de baixo do refrigerador, onde ele não congela, você deixar ali de um dia para o outro, numa bacia, para ela descongelar aquilo naturalmente. E fora do... Porque muita gente, vou te revelar que muita gente, não vou falar quem, tá? Não vou falar que sou eu. Quando eu vou descongelar a carne, eu tiro e boto ela fora do refrigerador, tipo assim, tiro meia-noite pra poder fazer ela no outro dia, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, tipo, 10, 11 horas da manhã. E se eu faço certo ou faço errado? Não digo que é... Vamos dizer assim, você tem que ter só um cuidado quando você faz isso, que ela já não esteja descongelada e você continuar ela num ambiente sem estar refrigerada. Ela tá pedrificada. Pedrificada, daí eu tiro e coloco lá na pia para ela poder... Até no outro dia de manhã. E muitos dias aqui no inverno, aqui no sul, ela não descongela ainda. Não descongela. Ela fica lá meio empedrada. Não é errado. Mas quando eu tenho alguma carne congelada, eu faço um pouquinho diferente. Eu tiro com mais tempo. Entendi. Deixo às vezes tiro até 2 dias antes e põe na parte de baixo do refrigerador ali e deixo ela ali descongelando ao natural, sem apertar ela, que ela não perde. Não é a mesma coisa. Entendi. A gente conhece, né? Sim. Não é a mesma coisa. Quando eu faço um churrasco, tá? Vou te falar bem sincero. Quando eu faço um churrasco, que eu vou no açougue e pego aquela carne que vem direto do frigorífico, que tá fresquinha, que nunca foi congelada, o churrasco é diferente da carne que já foi congelada. Sem dúvida. Isso, por exemplo, a costela, aquela que a gente gosta de fazer 6 horas, 8 horas, que eu fiz esses dias, eu peguei uma costela que não foi congelada e a costela ficou extremamente macia. Agora, eu já fiz costela que estava congelada e não dá certo. Não é o mesmo gosto, né? Porque, cara, não é o mesmo produto. Vamos dizer assim, é o mesmo produto, mas passou por um estágio diferente de... Não é a mesma coisa, mas vamos dizer assim, quem conhece carne sabe que é diferente. Entendi. E com essas mudanças climáticas, o que você acha qual é o futuro hoje para o pessoal do agro, pessoal Adriano, da pecuária? Tá acontecendo, e eu tenho trazido esse alerta para alguns produtores. Isso te preocupa? Preocupa pelo seguinte: hoje, se você for atender algumas
multinacionais, por exemplo, redes grandes de supermercado, hoje você precisa fazer a rastreabilidade desses animais que você está fornecendo. Só para ficar bem prático. Antes de eu comprar esses animais, eu preciso fazer o cadastro da propriedade desse produtor. Entendi. Precisa estar atendendo os critérios socioambientais, vamos dizer, ele tem que ter CAR. O que é o CAR? O CAR é o cadastro rural dessa propriedade, Ok. no INCRA. Né? Ele não pode ter área de desmatamento, vamos dizer, ele tem que estar regular na parte ambiental, né? E atender todos os critérios de sanidade, que isso é feito um controle, vamos dizer assim. Acho que o Rio Grande do Sul a gente está bastante à frente, que a gente sempre teve essa preocupação com relação à sanidade, né, animal. E a gente tem um bom trabalho desenvolvido pela Secretaria da Agricultura com relação a isso. Acho que a gente até é exemplo para muitos outros estados do país, que a gente tem um controle, a gente tem um cuidado sanitário. Mas essas propriedades, por exemplo, elas precisam ter este cuidado. Porque senão vai chegar o tempo, do jeito que as coisas estão evoluindo, se a gente não ter essa preocupação socioambiental, a gente vai estar produzindo e a gente vai acabar ficando com um mercado muito reduzido de fornecimento do produto. Quando eu comecei a falar sobre isso, a coisa de 4, 5 anos atrás, a gente achava que era uma bobagem. Chamava de louco. Não, você não vai colar. Esse é ativista e tal. E os dias estão aí, já está acontecendo hoje. É verdade. Então, vamos dizer assim, essas empresas multinacionais, principalmente que têm sedes na Europa, por exemplo, que a pegada lá é mais firme com relação a isso, automaticamente quem não tiver tendo esse cuidado socioambiental, ele não vai conseguir produzir. A gente tem bons exemplos aqui no Rio Grande do Sul que as pessoas já conseguem fazer esse controle e ter esse cuidado de lavoura pecuária, né? Ter todo esse cuidado. Só que esse assunto está tão em foco que hoje, por exemplo, as instituições de crédito, você responde questionários, parece que a gente está grudado na floresta amazônica. É a realidade, né? Por quê? Porque as instituições financeiras, muitas delas são multinacionais no mundo inteiro e eles têm uma determinada preocupação com o socioambiental. Então, a gente hoje estar apenas preocupado em produzir boi e não estar cuidando esse lado, a tendência é a gente ir diminuindo. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado. A gente vê o trabalho sendo feito, muita gente estando nessa batida de preocupação. Mas eu pensava que talvez isso demoraria mais tempo. Mas está muito acelerado com relação a isso. E você já está sentindo alguma mudança climática já na criação de gado? Você sente que a mudança climática já chegou a atingir ou ainda não? Tu sabe que o que aconteceu com a gente aqui ano passado, em setembro, em novembro e depois em maio desse ano, foi algo nunca visto e algo que... Quer mais cafezinho? Não, eu tenho aqui ainda. Obrigado. E que, se a gente for ver, traz uma grande preocupação, né, com o que vai ser, porque infelizmente a gente vê esses fenômenos que estão acontecendo, não é só aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo isso aí pelo mundo inteiro. E, infelizmente, isso é a ação do homem que em muito tempo não teve preocupação nenhuma com relação a isso. Agora, a gente está enfrentando problemas, vou te dar exemplos que acho que isso é uma preocupação que tem que ser tratado pelos órgãos públicos, eles estão envolvidos com relação a isso, que é os problemas de sanidade, tais como cistercose, por exemplo, que é um problema de saúde pública, que literalmente é a falta de esgoto tratado. E hoje tem propriedades que têm que ter um cuidado imenso com relação a isso, porque existem arroios que passam por dentro de propriedades. Ah, isso é verdade. Então, a gente precisa ter uma grande preocupação com isso
E a gente vê que tem muitas, principalmente cidades aí que já estão começando a tratar o esgoto. Tem, vamos dizer assim, empreendimentos hoje que tu for fazer, vamos dizer, um condomínio. Hoje o pessoal tá, a primeira coisa, não, tem que tratar o esgoto antes de você começar a fazer qualquer outra edificação. Então, tu vê que uma coisa começa a puxar a outra. Né? Isso é Entendi. uma preocupação que a gente tem. Entendi. Então, hoje o tratamento, mas na fazenda lá, o proprietário, ele tem o esgoto tratado. O problema são os rios, os riachos que passam na fazenda dele, que daí não tem uma... E a gente vê uma preocupação, vamos dizer, com as enchentes aí, que as águas, por exemplo, esses índices, infelizmente, eles aumentaram. Isso era uma coisa que a gente sabia que iria acontecer. De doenças e bactérias? Claro que não é nada absurda, mas aconteceu. Sim. E aí, claro que daí o que acontece? Os produtores agem com remédio nos animais e a própria indústria também, nos seus processos, né, de inspeção, né, é identificado e é tratado esses animais, tudo, mas é uma coisa que, vamos dizer assim, preocupa, né, porque de fato é uma realidade, né? Verdade. E vamos falar de um assunto aqui que não sei como é que você está lá, mas às vezes aqui na avicultura acaba nos cheirando o sono, que é a questão de mão de obra. Esse teu significa que... Como é que tá a mão de obra lá para vocês? Adriano, esse acho que não importa o setor, não importa a dificuldade de mão de obra hoje em dia, ela é muito grande. Mas por que isso? Olha, Por que isso, Ledzão? Por que é tão ruim a mão de obra no Brasil? eu vejo que é o seguinte, tá? Não queria polemizar, mas vamos ter que polemizar. À vontade. Eu acho o seguinte, a gente passou por um período, tá? Vamos pegar aqui o meu tempo, acho que o teu tempo também, né? Vamos lá. Embora que tu é bem mais jovem do que eu, Eu mas... sou do tempo de Sandy Júnior pra cima, tá? Mas igual tu ainda pegou essa fase. Vamos lá. Quando a gente começava numa empresa, quando eu comecei onde eu trabalho hoje, eu queria crescer na vida. É verdade. Então, toda e qualquer oportunidade que tinha, eu pegava. E não queria saber qual é que era a função ou quanto é que eu iria ganhar mais no final do mês por estar fazendo aquela coisa a mais. Eu queria crescer. E aí, se viesse alguma coisa a mais no final do mês, tá bom. Se não, era uma experiência a mais que eu tinha, um conhecimento a mais que eu tinha e uma oportunidade a mais que estava se abrindo. Infelizmente, a gente passou por um período, e isso é algo que eu vejo assim, que toda a família, todos os pais têm uma determinada culpa nisso. A gente passou por um período aí de 16 anos de um governo que começou a trabalhar. Isso é a minha opinião pessoal. Aqui né? é opinião. Aqui é opinião. E quem achar que tem opinião diferente, vem aqui e dê sua opinião. É isso aí. A gente passou com as crianças, infelizmente, sendo até mesmo alfabetizadas nas escolas, de uma maneira um tanto quanto diferente, de uma maneira meio que influenciando indiretamente. Você fala militante. Né? Trabalhando nas escolas, nas bases de uma coisa mais assistencialista, né? Colocando vamos dizer assim, uma dosezinha de comunismo no meio desse negócio, né? Só que o que acontece? Foram 16 anos e muitas famílias não se aperceberam que isso estava acontecendo dentro de casa. Que isso foi uma coisa muito sorrateira e até às vezes com umas mensagens meio que subliminares, mas isso foi acontecendo. E aí você pega a criança que estava lá com seus 6, 7 anos no começo da sua alfabetização, 16 anos, esses jovens que estão hoje no mercado de trabalho, que infelizmente hoje você pode ver que as pessoas parecem que têm pouca ambição, né, em crescer na vida. As pessoas hoje, vamos dizer assim, elas estão muito mais preocupadas em ter uma vida diferente da gente. Eu preferi
no começo da minha vida, ter uma vida desconfortável, vamos dizer assim, para poder usufruir, depois de uma determinada, de uma coisa mais confortável. Hoje as pessoas querem usufruir de conforto, as pessoas não querem assumir responsabilidades. E não tem como uma pessoa crescer na vida sem ela assumir responsabilidades. É isso aí. E aí o que acontece? As pessoas não querem tomar hoje posição de liderança dentro das empresas. As pessoas não querem se indispor com os colegas. Porque quando você assume um papel de liderança, você não está ali com a obrigação de agradar ninguém, você está ali com o papel de fazer as coisas acontecerem. Isso né? Dentro de uma realidade, dentro de uma educação, dentro de, vamos dizer assim, dentro de uma ética, mas você precisa tomar uma posição um tanto quanto diferente. E infelizmente isso a gente vê hoje que esses papéis fundamentais dentro de uma empresa hoje, esse papel de liderança, as pessoas não querem mais assumir. Isso automaticamente faz com que o que a gente está vivendo hoje. Hoje tem jovens com 30 anos morando com o pai e com a mãe, e se o pai e a mãe tem que fazer que nem a águia, né? Tem que atirar de dentro do ninho para ver se sai voando. E essa é a realidade. Isso é o reflexo também no mercado de trabalho. É isso aí. Pelo menos é o ponto de vista que eu tenho. Sim. As pessoas hoje querem muito as coisas na mão e não estão dispostas a pagar o preço para ter algo ou fazer algo diferente. As pessoas hoje... Eu conheço jovens que eles querem ter uma vida confortável, querem ter um celular no bolso, um notebook, um computador bom, não tem ambição de ter um carro, de ter uma casa. Eu me lembro quando eu comecei, cara, o que eu queria? Eu queria ter as minhas coisas, né? Poder trabalhar para comprar um carro, uma moto, logo depois comprar um terreno, fazer uma casa, constituir a minha família. E se você for falar isso com os jovens, hoje tu não vê essa ambição. A ambição deles é ter um Play 5, um computador, um telefone, um iPhone 16, que agora foi lançado, e isso para eles é conforto. E morar com o pai e com a mãe, e daí não compram nada, porque hoje em dia tem o aplicativo lá para chamar o carro para onde é que quiser, que não tem despesa, é bem mais fácil. Então houve essa mudança, eu não sei até que ponto, às vezes eu me pergunto se é a gente que estava certo, se é eles que estão certo, mas tá tendo um choque de mudança de cultura, mudança de mentalidade, e que isso está fazendo com que a gente tenha dificuldade. Porque assim, ó, dentro das indústrias hoje, não tem empresa hoje que não está com a sua escola de formação de profissionais dentro da empresa. Entendi. Usando o horário de expediente para ensinar as pessoas que querem aprender um pouquinho, sendo que elas têm uma consciência de uma coisa. Nunca foi tão fácil de crescer dentro de uma empresa que nem hoje. Mas o governo ajuda isso, essa ajuda, essa profissionalização, Ladislau, porque se não tem uma integração entre empresa e governo, esse é um projeto que não vai para frente. Porque hoje eu vejo talvez que o empresário ele está muito criminalizado, ele está sendo... a visão do empresário ele vem como um vilão. Né? Ele tá sendo visto hoje como um vilão por muitas, tipo assim, grupos da sociedade. E eu te pergunto, qual é a tua visão, referente? Você também tem essa percepção ou não? Sabe que para empreender num país que nem o nosso é um desafio muito grande, porque, olha, você arrisca muita coisa para ter um resultado muito pequeno. Cada vez está mais difícil de produzir, cada vez te exigem mais para tu produzir e cada vez os resultados têm sido menores para as empresas. Então, de fato, as empresas hoje eu vejo que são muito punidas para conseguir produzir. Hoje, as leis como um todo, elas, vamos dizer assim, infelizmente as pessoas todas sabem dos seus direitos. Mas eu aprendi que para tu usufruir de direitos, tu tem que primeiro cumprir deveres, né? Mas parece que isso hoje tá invertido. Elas sabem os direitos, mas elas não sabem os deveres. E isso do jeito que a coisa tá indo, preocupa muito. Tu sabe que a gente teve uma experiência no passado, a gente foi junto com o governo do estado aqui fazer uma visita para a China. Uhum. E com toda a população que tem na China, que é uma coisa absurda,
e com toda a automatização que eles têm lá, tudo que pode automatizar, eles automatizam. E aí ainda eu perguntei qual é que é o índice de desemprego que tem aqui. É baixíssimo. Porque eles arrumam coisas para empregar as pessoas. Né? Entendi. Tem o envolvimento do governo nisso, né? Embora que a gente sabe que também não é uma política das melhores, mas tem. Só que aqui no Brasil hoje a gente vê que, infelizmente, a grande preocupação que se tem parece que é para punir o empresário. quem gera riqueza. Entendi. Porque assim, ó, acho que a grande preocupação de qualquer, vamos dizer assim, governante é gerar riquezas. Como é que se gera riquezas? É através de emprego. E os empregos são gerados pelas empresas. Porque assim, ó, toda pessoa que tem garantia de renda, ela vai consumir. Isso mesmo. Ela vai consumir. Agora, quando ela não tem certeza que ela vai ter renda, ela não vai consumir. Principalmente os que são mais conscientes, né? Não, eu vou ter que segurar aqui porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. É isso aí. Então a gente vê que é complexo o cenário que a gente vê pela frente aí, infelizmente. E você, como presidente do sindicato de carnes e derivados do Rio Grande do Sul, você tem um canal direto com o governador, com o pessoal, eles te atendem, é um pessoal que presta atenção com os secretários? Porque, eu vou te ser bem sério, eu chamo aqui o secretário e eles não... Claro, talvez porque ele veja que o nosso canal não é tão grande assim, não é tão grande em números, mas em proporção, poxa, nós temos aqui um mercado de avicultura, ele é extremamente enxuto. E nós estamos aqui com uma grande parte, mais de 70% do mercado de avicultura. Então, às vezes, o pessoal não dá tanta atenção assim para nós aqui, por enquanto, até eles talvez perceberem que nós somos até, de fato, bem influentes na questão da avicultura, mas eu não consigo ter um canal direto com eles, apesar de ser bastante insistente. E hoje, você, como presidente lá do sindicato, você tem um canal, eles te ouvem, eles escutam? Tu sabe que o governo do estado é bem próximo da gente, mas também tem as suas limitações, né? Sim. Esse é o grande desafio, vamos dizer assim, a gente olhando, vamos dizer assim, tem canal aberto. A gente fez um trabalho junto com o governo do estado. Ano passado a gente foi para a China justamente para quê? A gente precisa, até no fim, nos meus comentários ali, eu esqueci de comentar contigo que 90% do que é produzido de carne bovina no Rio Grande do Sul fica no mercado interno. Coisa boa. Apenas 10% que é exportação. Só que a gente gostaria de aumentar essa exportação dos nossos produtos aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem até a necessidade de aumentar. Só que o que acontece? Hoje 51%, até a metade do ano estava assim, 51% da carne comercializada, desossada no Rio Grande do Sul era oriundo de outros estados. Ou seja, a gente não é autossuficiente aqui internamente. E o nosso desafio é justamente abrir, vamos dizer assim, mais mercados para exportação. Só que qual é que é a grande dificuldade? O Brasil hoje, ele se posicionou, vamos dizer assim, o seu posicionamento da carne bovina commodity. Entendi. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós não somos commodity. Isso é ruim ou isso é bom? É bom, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, um produto diferenciado, porém a gente não é competitivo. Entendi. E o mercado de exportação hoje a gente sabe que ele é competitivo a preço, principalmente quando o produto é posicionado com preço. Aí o que acontece? O importador até procura qualidade aqui, mas eles querem comprar pelo mesmo preço que eles compram de outros unidades da federação. Não fecha a conta. Você não compra uma caminhonete com o preço de um carro popular. Exatamente. E é isso que eles querem. Não, E aí não... Por isso foi o desafio que a gente esteve em novembro do ano passado na China, onde a gente foi com uma comitiva aqui do governo do estado, até o vice-governador, o Gabriel, estava junto, onde foi feito um trabalho de apresentação lá para eles, do que é o Rio Grande do Sul, como é que é o nosso produto. A gente teve, vamos dizer assim, tivemos bastante sucesso nessa viagem. Porém, infelizmente, o negócio é preço.
Entendi. E aí no preço, vamos dizer assim, a gente consegue atender mercados hoje que querem produtos diferentes e que estão dispostos a pagar preço. O problema é que não tem volume. Tipo, vamos falar aqui, tipo, Emirados Árabes, esse pessoal que... Não sei se... Não tô falando em um país... Não, mas a gente exporta. O Rio Grande do Sul aqui tem a exportação para os Emirados Árabes. Uhum. Tem empresas aqui que estão exportando hoje. Claro que o volume é baixo, mas para Maldivas, por exemplo, Uhum. a gente manda containers para lá, porém não tem um volume. É esporádico. E aí tu não tem como tu fazer uma programação de produção de abate, porque é coisa esporádica. Sim, não é regular. Não é regular. Então, o grande desafio que a gente teria que fazer é o quê? É desvincular o Rio Grande do Sul do resto do país. Fazer os caras comprar a ideia de que, olha, nós aqui temos uma carne diferente. Vou dar um exemplo prático. Quando o Uruguai Eu ia chegar lá. saiu para vender a carne do Uruguai, eles simplesmente pegaram a pasta da carne uruguaia, botaram embaixo do braço e disseram, olha, nós temos carne uruguaia de excelente qualidade. Aqui no Brasil, quando nós saímos para vender a nossa carne, Uhum. eles colocaram as pastas embaixo do braço e daí eles venderam a carne do frigorífico A, do frigorífico B, do frigorífico C, do frigorífico D. Entendi. Não venderam o conceito de carne gaúcha. Não foi, vamos dizer assim, ó, Não foi o trabalhado. grande centro Entendi. saiu para vender essa carne, que é o quê? Olha o volume de exportação que a gente tem no Brasil de carne bovina. É absurda. Porém, é produto commodity. E você consegue comprovar cientificamente, tá? E agora vai uma pergunta aqui porque a gente está falando muito de carne gaúcha, e aí o que acontece? Talvez alguém lá no outro lado da tela, eu sempre coloco no outro lado do... Né, faça empatia, falando, tá, ok, beleza. Você está falando que a carne gaúcha ela é diferente dos demais estados. Mas você consegue comprovar isso cientificamente, que a carne gaúcha ela tem uma qualidade melhor do que os demais estados? Adriano, essa diferença de qualidade, há alguns anos atrás, ela era bem maior. Uhum. Hoje, aquilo que nós falamos lá no começo do nosso bate-papo aqui, os outros estados da federação, os caras evoluíram muito em genética. Entendi. Em melhoramento. Hoje a gente tem carne Nelore com marmoreio. Show. Então, assim, ó, o pessoal também evoluiu muito. Por quê? Porque o mercado consumidor também começa a exigir. Sim. E outra coisa, todo mundo faz conta. Então, eu melhoro para ter um desempenho melhor, para mim ter um resultado melhor. E essa mudança aconteceu. A gente consegue comprovar cientificamente que a nossa carne é melhor. Cara, existem alguns parâmetros que nos diferenciam. Alguns parâmetros, sim. Sim. Agora, evoluíram muito. Ok. Evoluíram muito. Então, vamos dizer assim, ó, o mercado começa a se balizar com um produto e daí onde é que tá os diferencial? Daí é os preços, que daí descola do nosso. É verdade. Né? Então, assim, ó, a gente... Eu vi exemplos e isso é público, qualquer um pode ir na internet hoje, dar um Google ali e perguntar Uhum. rebanhos bovinos no país e você vai ver, tem rebanhos de genética igual a nossa hoje em Rondônia, no Acre. Não é tudo, mas já tem. Sim. Por quê? Porque a gente foi referência, a gente foi espelho e eles levaram esse produto para lá hoje. Então pode ver, ó, existem carne, vamos pegar as carnes certificadas, né, que é o que mais chama atenção. A gente tem carne Angus, carne Hereford, né, certificados aqui no Rio Grande do Sul, mas tem em São Paulo, tem em Mato Grosso, tem no Pará. Essa mesma carne, certificada, chancelada por essas empresas, né, essas instituições que fazem um trabalho muito sério. Entendi. Então vamos dizer assim, ó, as coisas começam a se balizar. Então a gente evoluiu muito, se diferenciou muito. Mas o pessoal foi lá e correu atrás Exatamente. Ó, o Rio Grande do Sul sempre foi, poxa, nós vamos ter que começar a se mexer. O pessoal se mexeu, investiu, buscou tecnologia, genética e começou a encostar de novo. Então o que que acontece? E eu vejo isso tem um lado muito positivo. Uhum. Quando eu sempre digo,
o teu concorrente, ele é o inimigo que te faz crescer. É verdade. É verdade. O inimigo é o concorrente que te faz crescer. Eu não digo inimigo, eu digo adversário, né? Adversário, adversário. Né? Aquele, vamos dizer assim, ó, quando começa a entrar esses produtos aqui, pô, a gente tem que se acordar. Poxa, os caras já estão fazendo produto igual o nosso. Ele faz com que você queira melhorar ainda mais. Exatamente. E se a gente vê, acontece no bovino, acontece no suíno, acontece nas aves. Isso mesmo. Essa mudança, porque ela é necessária. Entendi. Tu não tem, mas eu sempre produzi assim. Se tu vai, essas pessoas que não querem evoluir, não quer passar por esse processo de metanoia, de mudar a forma de pensar, tu pode ver que elas estão só diminuindo. Elas não estão crescendo. Entendi. Olha, assim, eu queria ficar falando com você por muito mais tempo. Eu não cheguei a fazer nem a metade das perguntas que eu teria aqui para falar. Nós já estamos mais de 1 hora conversando. Passou o tempo, eu nem vi. Se você tiver mais uns 20 minutos, a gente faz o Papo Sem Filtro, que é continua falando, fala outros assuntos aqui, que é pessoal do canal pago. Sim. Se você tem mais uns 20 minutinhos, a gente fazer o Papo Sem Filtro. Então, todos vocês chegaram até aqui, nós agradecemos muito. Ladislau, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, ele pode te encontrar, tirar alguma dúvida, bater, assim, te acompanhar? Como é que ele faz para te acompanhar na rede social? Assim, nós temos o nosso perfil pessoal, né, no Instagram, @ladislau.bes. Ok. E temos também o perfil do Instagram do Cicadergs, né, que é cicadergs.carnegaúcha. Temos também o nosso site do Cicadergs, que é só acessar na internet. Até a gente fez uma repaginada nele agora nos últimos dias aí. E a gente fica à disposição tanto para coisas polêmicas e para coisas não tão polêmicas, né? Mas eu acho que esse é vamos dizer assim, eu acho que é um dever da gente levar a informação. É verdade. É um dever. É verdade. A gente precisa levar a informação. Vai ter gente que não concorda. Isso também é do jogo. Ok, não tem problema nenhum. Vem aqui, dê a sua opinião e vamos debater. Eu acredito que por isso que é bom a questão do podcast, porque não é entrevista, é a gente batendo um papo aqui, falando, você explicando. A gente tem uma linha de raciocínio, isso é muito bom, isso é muito produtivo. E eu gostaria muito de te agradecer, assim, realmente fiquei muito gratificado por você ter vindo aqui no nosso podcast. E só palavras de elogio para você, essa simpatia que você é. Eu já esperava isso e eu comprovei. Não, Adriano, quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade de estar aqui com vocês e também, cara, me coloca à disposição. Sempre que tiver um espacinho aí pra gente, organizamos, será sempre um prazer poder estar aqui. Que legal, te agradecer mesmo. Você que nos seguiu até aqui, nosso muito obrigado. Tem a palavra-chave aqui, vou pedir para você colocar a palavra-chave. A palavra-chave o pessoal concorre aos kits do Pod Aves. Palavra-chave, o que a gente pode colocar? A avicultura, vamos botar aqui, dá uma palavra-chave aí. Carne RS, vamos lá, Carne RS, boa, Rafa, valeu, obrigado, Carne RS. Coloca Carne RS na descrição e você vai estar concorrendo aos nossos kits aqui, que são as canecas, toalhas, camisetas do podcast aqui do Pod Aves. Agradecer a todos vocês, pedir para nos seguir no Instagram, se inscrever no YouTube, certo? E já deixar também o like. O like é muito importante para a gente poder propagar nosso material aí nas redes sociais. Certo? Valeu! Tchau, pessoal!